Então, como são 19h04, vamos dar início aos nossos trabalhos. Primeiramente, nós normalmente nos identificamos, porque nós temos um projeto de acessibilidade na academia. E eu, como nesse papel de diretora e coordenadora dessa sessão, digo que sou Marisa Timpone, cabelinho preto, óculos, que esse aqui é só para ver tela, porque agora eu fiz catarata, e brincos longos, lábios vermelhos, como todas as mulheres, a gente convida para vir para essas palestras com os lábios vermelhos, porque a gente escuta a boca falando melhor. É uma brincadeira, mas é uma sugestão no sentido de imagem. Quero agradecer a presença de todos. Sou Marisa Timpone, escritora, pesquisadora, finalista de Prêmio Jabuti, e quero dizer a vocês que hoje a nossa grande honra é termos aqui duas grandes amigas. Beth Saqueto falando de Raquel Jardim. Duas amigas que prezo profundamente. Infelizmente, Raquel se foi, mas a Beth ficou para atualizá-la para nós. Eu vou pedir ao presidente para fazer a abertura, depois passa para mim, para eu fazer o currículo da Beth, e, em seguida, passo para a Beth começar a sua apresentação. Com você, presidente. Peço que todos fechem os microfones. Boa noite a todos. Eu sou Arlindo Tadeu Hag, presidente da academia. Eu sou um homem de cor clara, uso óculos, cabelo e barba grisalhos. Estou na minha sala, então de fundos aqui eu tenho um espelho e a imagem do Santíssimo. Eu desejo a todos que desfrutem dessa noite, porque são oportunidades raras que a gente tem de uma acadêmica brilhante, como Beth Saqueto, falando sobre uma escritora brilhante que foi Raquel, foi e é, porque a obra permanece, Raquel Jardim. Então, a todos uma boa noite e uma boa aula para vocês. Bem, boa noite. Beth Saqueto, Maria Elizabeth Saqueto, a professora Beth Saqueto, grande professora, excelente palestrante, e eu trouxe, ao invés de ler o currículo que ela mandou, uma apresentação da Beth, que está nesse livrinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver este, que é uma coleção que a gente preza muito, são mini-books, e que ela tem Colhendo Lírios. Então, para apresentar a Beth, a primeira coisa que eu quero falar é um poema da Beth. A Beth diz assim: subitamente, o barulho da cidade enlouquece. Tem a ver um diálogo com a Raquel Jardim, essa questão da cidade. O barulho da cidade enlouquece, há tanta gente pelas ruas e eu me sinto tão só. São rostos desconhecidos que carregam muitas histórias, assim como carrego a minha. Quero fugir, ir ao encontro da paz, buscar em mim o que desejo, o que eu tenho procurado incessantemente sem nunca achar. O ruído das rodas sobre os trilhos despertou-me. Sigo. Para qual direção? Aonde vou? Não sei dizer. Entrego meu prazer de sentir o vento brando e rápido bater em minha face. Meu corpo solto, livre, descansar na poltrona reclinada. Olha a paisagem que se desfaz. Não consigo reter nada, tudo passa sem deixar lembranças. Ao longe, a montanha, um casebre, mais perto um riacho, que serpenteia, fita o cenário sem emoção. Quero guardá-lo antes que se perca. Não é quase impossível, mas é quase impossível. Subitamente, vejo bem próximo, preso no chão de um canteiro, um lírio branco, solitário, assim como eu. Naquele momento, seu perfume recende no espaço e enche de paz meu coração. Esse poema de uma grandeza tão grande, de alguém que domina toda a teoria, uma professora de literatura, que eu achei que eu deveria dizê-lo antes de dizer que
Beth é natural de Juiz de Fora, graduada em letras, mestre e doutora em literatura, desculpa que eu não estou enxergando bem, professora universitária, exerceu por muitos anos a função de coordenadora do curso de letras do SESI Juiz de Fora. Hoje, na academia, diretora acadêmica da mesma instituição, além da coordenação de cultura do Colégio Academia do Comércio Juiz de Fora. Ela é membro, muito honroso para nós, da Academia Juiz Forana de Letras, hoje assume, inclusive, o papel também de secretária da academia, e publicou as seguintes obras, que a grande especialidade da Beth, no meu entendimento, é essa sua relação com Machado de Assis. Afora outros e múltiplos conhecimentos, né? Mas esse livro é genial. Dom Casmurro, 4 Olhares e um Arquétipo. O Mistério de Icária, Consável da Mato Mendes. Contos Esportes, Crônicas Esportes, Caminhos da Narrativa Ficcional Brasileira, que é um artigo, Machado de Assis Atemporal, artigo, a coletânea Juiz de Fora ao Luar, que nós somos coautores, muito de nós aqui, Beth, Ceci, Denise, Tadeu, Marisa, Heleno, a gente escreve numa coletânea que se chama Juiz de Fora ao Luar, organizado por uma colega nossa da JL, uma acadêmica, Maria Helena Sleutz, além dos artigos publicados em revistas. O currículo da Beth, que o Wagner me encaminhou, é bastante longo, mereceria ser lido. Eu até quero propor aqui no nosso curso que nós divulguemos os currículos apresentados, que são muito ricos. É o caso da nossa colega Maria Elizabeth Saccheto. Eu passo para ela agora a honra de apresentar Raquel Jardim, uma autora que trabalhamos, eu e Leila Barbosa, no Letras da Cidade, um capítulo especial sobre a Raquel Jardim, mas tenho certeza que a Beth dirá muito mais, já que o seu tema é o memorialismo visceral de Raquel Jardim. Como é isso, Beth? Fala para a gente. Boa noite a todos. Marisa, muito obrigada pela minha apresentação, pela leitura de um poema meu. Atualmente, eu tenho debruçado sobre a literatura infantil, né? Lancei 2 livros, estou pretendendo fazer uma coleção maior, são 5 livros ao todo, mas eu já lancei 2. Então, tenho me dedicado a isso e tenho me dedicado também a alguns estudos avulsos, já que eu tenho algumas linhas de pesquisa bem definidas, né? Mas eu tenho me dedicado a alguns estudos avulsos e Raquel Jardim é um deles. Eu sou Beth Saccheto, eu sou loira, sou uma senhora de 73 anos, estou com batom vermelho como a Marisa pede, minha pele é clara, estou com os brincos grandes, dourados, e uma blusa estampada, tipo oncinha, e é um enorme prazer estar aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez à Academia Juiz Forana de Letras por me permitir estar neste 6º ciclo de palestras sobre a literatura de Juiz de Fora. Eu venho participando, acho que de quase todos, né? Acho que só de um que eu não participei, então é uma grande honra. Ao escolher falar sobre Raquel Jardim, na realidade, na minha tese de doutorado, existe um capítulo dedicado aos memorialistas de Juiz de Fora, porque a minha tese foi sobre o discurso memorialístico, de um autor mineiro também, só que não é de Juiz de Fora, é o Ciro dos Anjos, um discípulo de Machado de Assis, sem dúvida, porque ele adorava Machado. E então eu trabalhei muito a teoria da memória, as teorias da memória, né? Entrei muito na questão da memória presentificada, do gênero diarístico, e o discurso memorialista é um discurso que tem um papel muito relevante na literatura brasileira. E, por incrível que pareça,
existem outras abordagens em relação a Raquel Jardim, mas eu quis abordar justamente o papel da memória na escrita de Raquel, porque a Raquel, sem dúvida, é uma memorialista visceral. Ela mesma se declarou uma romancista visceral, uma escritora voltada para as questões da memória. E como eu gosto de prestar homenagem, eu prestei essa homenagem em vida, que ela tomou conhecimento do capítulo, e que ela estava presente nele, e agora, de maneira póstuma, já que ela não está entre nós. Mas, em algum lugar ele está, e talvez ela seja capaz de assistir ao que eu estou falando, e vou falar, né? A minha intenção não é apenas homenagear Raquel, mas é também despertar nos leitores o gosto pela escrita de Raquel. Porque é impressionante como muita gente de Juiz de Fora não conhece Raquel. E, se Juiz de Fora não conhece, provavelmente Minas Gerais também não conhece muito, nem o Brasil, certo? E o interessante é que Juiz de Fora é berço de memorialistas, e Raquel é uma delas. Então, eu vou começar falando, vocês vão me permitir ler, porque não tenho condição de fazer de outra forma, eu partir de uma epígrafe de Proust. Basta memória para manter a vida real, que é mental. Proust é o escritor preferido de Raquel. Era o escritor que ela mais gostava. E, no final da palestra, vocês vão ver a relação dessa epígrafe de Proust com o que a Raquel falou. Então, vamos começar. As letras de Juiz de Fora registram de forma bastante significativa a presença do discurso memorialístico realizado em prosa e em verso por escritores que, por meio de seus textos, possibilitam aos leitores percorrerem os caminhos da memória, marcados pela introspecção e pelo retorno ao passado, especialmente visitando cenários que falam de Minas, e principalmente de Juiz de Fora e de sua gente. O sentimento que emerge desse contexto, traduzido como mineiridade, se alguém quiser saber de onde vem o termo, neste livro, O Trem Passageiro, que nós lançamos no final do ano passado, eu tenho aqui um artigo dizendo sobre a origem do termo mineiridade. Então, vamos. O sentimento que emerge desse contexto, traduzido como mineiridade, tem sido incorporado pelos poetas, prosadores e músicos da Manchester mineira. Essas vozes, que cantam as histórias geralmente trazidas pelo processo de rememorar, e os sentimentos decorrentes desse processo são de grande importância, pois compõem o vasto painel de textos da literatura juiz-forana e, consequentemente, mineira. De alguma forma, esses escritores trouxeram e trazem para a cena literária, em seus contos, romances, crônicas, poemas, algum registro da terra, alguma lembrança de tempos idos, retomados do passado como reminiscências marcantes que deixaram ecos. O discurso de cada escritor memorialista traz a sua marca própria. Alguns se aproximam, às vezes, pela forma de exposição das lembranças ou pelos caminhos da memória trilhados em cenários que são comuns a quem nasce em nossa terra, ou mesmo porque o sentimento de pertencimento se faz recorrente nas obras, independentemente de serem diversos os seus autores. Dentre os escritores mineiros memorialistas, surge uma figura feminina, Raquel Jardim, escritora juiz-forana, que com seus escritos engrandece a produção memorialística de Juiz de Fora. Raquel Carvalho Jardim nasceu em Juiz de Fora no dia 19 de setembro de 1926. Em 1942, aos 16 anos, foi morar no Rio,
depois de uma temporada em Guaratinguetá, São Paulo, na fazenda de seu avô paterno, que foi transformada atualmente a um clube. A literatura de Raquel impregna-se desses universos. Rio de Janeiro, onde ela viveu muito tempo, Guaratinguetá, Juiz de Fora, principalmente, e o exterior. Formada em Direito pela PUC-Rio em 1950, cursou Administração Municipal, estudando na Holanda, Inglaterra, Suécia, Alemanha. Fez estágio sobre Administração de Museus em Nova York e dirigiu o Patrimônio Cultural e Artístico do Rio de Janeiro. Raquel tornou-se quase uma carioca, trabalhando na Prefeitura do Rio em projetos como o Corredor Cultural, defendendo a cidade das desfigurações e violências a que foi exposta. Entre o patrimônio e a literatura memorialística, há uma ligação muito grande. Depois de uma carreira bem-sucedida no serviço público, com atuação na área de patrimônio cultural, urbanismo e ecologia, Raquel se aposentou e passou a se dedicar à leitura de seus autores favoritos: Proust, Machado de Assis, Thomas Mann, Carlos Drummond de Andrade e outros. Foi, sem dúvida, sobre a memória que Raquel mais se debruçou. Mas, além disso, ela também teve o seu nome marcado pela luta patrimonial. Publicou seu primeiro romance, Os Anos 40, A Ficção e o Real de uma Época, em 1973. Romance memorialístico, também considerado como autobiográfico ou autoficção. Há uma diferença entre a autobiografia e a autoficção. Depois, se vocês quiserem, eu até falo um pouquinho, mas eu vou seguir. Ao longo de sua carreira, lançou mais de 10 livros, dentre eles 2 livros de contos, Cheiros e Ruídos, de 75, mas esse foi o primeiro livro escrito por ela, só que ela guardou. E publicou Os Anos 40 em 73, e depois publicou Cheiros e Ruídos. E Cristaleira Invisível, de 1982. E os romances Vazio Pleno, de 76, Inventário das Cinzas, de 80, O Penhoar Chinês, que é maravilhoso, de 85, Crônicas Mineiras, que é uma antologia, de 84, Minas de Liberdade, que são memórias, de 92, e outros. Intimismo, memorialismo e tempo são marcas na literatura de Raquel. Há, na maioria dos textos da autora, uma consciência sofrida da passagem do tempo e de sua efemeridade, e, às vezes, em relação também à finitude das coisas e da vida. Poucos escritores dominaram com tanta habilidade o trabalho nessas temáticas, com essas temáticas. Em entrevista ao projeto Diálogos Abertos, do Museu de Arte Murilo Mendes, em 2012, na qual participaram como entrevistadores José Alberto Pinho Neves, Wilson Cid, nossa querida Marisa Timponi, Douglas Fazolato, Luciane Toffoli, outro acadêmico também, Antônio Carlos Duarte, Marcos Olender e Fernando Fiorese, Raquel falou sobre seu processo de escrita. Eu cito: o que caracteriza meu modo de escrever é uma busca de cristalinidade. Às vezes, elimino uma palavra mais preciosa por uma palavra mais simples, até para transmitir uma sensação de cristalinidade, de pureza, com uma coisa que você toca e faz e que alcance as pessoas, mas que não seja banal, piegas, fecho. Declarou ainda que escrever para ela era um esforço e que ser escritora não era uma tarefa fácil, porque, segundo ela, escrever era muito difícil. Cito: minha literatura pode ser até confusa, pode ser. Não sei o que ela é, e quem tem que saber é quem lê.
Pus o melhor nessa literatura. Isso eu sei. Fecho. Falou também, Raquel falou da busca incessante que marcou a sua vida. Cito: não sei explicar o que busquei, mas busquei. E essa busca está nos meus livros. Busquei, 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 busco alguma coisa que ainda me escapa até hoje. Não sei o que é. Talvez busque Minas, quem sabe? Fecho. Essa Minas tem muito a ver com Juiz de Fora. E ela se definiu. Olha o que ela diz dela. Raquel é a cara de Juiz de Fora. É a mistura de tudo também. É uma Minas de uma pessoa também. Fecho. Segundo ela, Juiz de Fora esteve presente em tudo que escreveu, por estar arraigada dentro dela. Cito: Juiz de Fora me marcou de uma forma muito angustiante, amorosa também. Meu coração está em Juiz de Fora. Sei que estou aqui, mas foi duro. Fecho. Reafirmou ser Juiz de Fora o seu chão, por mais que estivesse distante, principalmente porque tudo o que existia nela foi plantado em sua cidade natal. Cito: a qualquer lugar que eu ia no mundo, via Juiz de Fora. Fecho. Eu disse da paixão da Raquel por Proust, mas Raquel também foi apaixonada por Drummond. Existe um texto belíssimo que ela escreveu quando Drummond morreu, que eu considero um dos textos mais lindos que Raquel escreveu sobre Drummond, que se chama O Herói Nacional. Eu vou ler. Perdemos o gênio, conquistamos o herói. Seus ditos espirituosos, suas frases, seus versos, seu tabulário perpassam do ar, enchem as ruas, os cafés, os bares, as praças, as casas. Sua figura de galgo bem-nascido, sua enxuteza, seus olhos azuis límpidos suavizam a raça. Seu rosto magro, talhado como ferro das Minas Gerais, logo se repetirá em 1000 esculturas. Ele próprio, escultura. Gerações nasceram de sua cabeça, como palas desamparadas, saindo da cabeça de Zeus. O tempo, a morte, o eterno, o efêmero, a máquina do mundo e aquele país que ele reinventara, Minas Gerais universalizada. País real porque metafísico, se tornaram nosso território. Sabemos muitos que não teríamos sido escritores sem ele, com quem aprendemos tudo. A nação perdeu, de repente, o dom da palavra, e a boca do herói, agora fechada, passa a ser a nossa. Temos o nosso herói feito em palavras, porque o homem, esse permanecerá mistério insondável. Quase pedimos desculpas por amá-lo tanto, e para tão longo amor, tão curta vida. Por que eu estou falando de Drummond? Porque Drummond também tem uma marca memorialista. E Raquel disse que Drummond a influenciou muitíssimo nesse caminhar pela memória. Em entrevista, Raquel disse sobre a influência de Drummond em sua escrita. Cito: ele me influenciou muito em todos os sentidos. As minhas angústias foram regadas pelo Drummond. Graças a Deus, tive o regador de Drummond para regar e, de certa maneira, me fazer entender as minhas angústias desde que nasci. Fecho. Falou também de Nava, de Murilo, mas o mais importante foi o que disse de Proust e a influência que ele exerceu sobre a sua escrita memorialística. Proust tratou dessa coisa do tempo. Este é um tema que me fascina, ela dizendo: ninguém explica o tempo. O grande mistério que nos rodeia é o tempo. Interessante como ela vai relacionar o tempo com a memória. E ela diz: o tempo é algo meio maldito e, ao mesmo instante, de certa maneira, bendito. Proust
me ensinou bastante, porque o tema de Em Busca do Tempo Perdido é o tempo. É perdido ou é ganho? O tempo deixa suas marcas, mas também deixa obras imortais. Fechou. Raquel refletiu sobre o papel da literatura e das artes em geral, além do convívio humano, tendo a memória como algo fantástico. E aí nós vamos começar a trazer realmente as coisas da memória de Juiz de Fora, por Raquel. Cito, Juiz de Fora, por exemplo, já teria perdido há muito tempo se não fosse a memória. Para Raquel, o grande segredo do escritor é a capacidade de transfigurar a palavra e fazer dela uma possessão de cada leitor. Cito, minhas lembranças são suas lembranças, minhas memórias são suas memórias. E decretou, mineiro tem uma certa vocação para a memória. Essa autêntica mineira jamais se afastou de suas raízes, pois mesmo residindo no Rio de Janeiro e tendo viajado para vários países, ela fez de sua terra natal o ponto de referência para associações com outras cidades e a matéria-prima de sua obra, que traduz principalmente os anos idos de sua infância e juventude, portanto, memorialismo. Dentre as lembranças, uma particularmente chama atenção. Em uma passagem dedicada a Pedro Nava, no qual ela estabelece uma relação entre o memorialista Juiz Forano e Proust, Raquel escava na memória lembranças associadas a Nava. Interessante essa passagem, porque em Baú de Ossos de Nava, o Nava também se reporta a essa mesma situação, certo? Eu vou citar. Juiz de Fora que eu conheci, saí de lá há muito. Estou há anos no Rio. Com as pessoas conversando nas calçadas, na porta de casa, sentadas em suas cadeiras. Minha avó tinha as cadeiras em frente da casa. Todos conversavam. Ele é o Nava. Passava por ali, menino ainda, e participava daquele momento familiar privilegiado. Guardou pelo resto da vida uma coisa muito prustiana, o perfume dos dedos da minha avó passando pela cabeça dele. Lembro essa cena que ele narra das cadeiras, narra em Baú de Ossos, nas cadeiras de medalhão de minha avó, as pessoas depois do jantar sentadas, civilizadamente, conversando, trocando ideias. Era uma coisa tão fraternal, tão humana, tão bonita. Olha que registro de memória, belíssimo. Essa característica tão marcante do povo mineiro, de sentar, né, antigamente, se reunir na calçada, não poderia ser esquecida pela autora, que sempre reverenciou seu estado e sua gente, e que se faz reforçada pelo sentir mineiro que ela manifesta. Cito, sou de Minas, eu sou mineira. E o espírito de Minas é tão forte, que se incorporou a mim muito mais do que os outros espíritos que me rondavam. Sou o espírito mineiro que se incorporou em mim. Fecho. A respeito do memorialismo de Raquel, especialmente em seu retorno para Minas do passado, há considerações relevantes que conduzem ao entendimento do processo adotado pela autora. Na escrita jardiniana, evidencia-se uma visão proustiana também, marcada pela busca do tempo perdido, pela tentativa de recuperação do passado, pela memória que se faz transfigurada. Como já havia estado anteriormente, a entrada de Raquel foi nos anos 40, romance Os Anos 40. O subtítulo deste romance, que é A Ficção e o Real de uma Época, que tem a ver também muito lá com a epígrafe de Proust, o subtítulo define o percurso a ser seguido pela romancista, a conjugação da ficção com a realidade. Sobre essa questão, Maurice Brachot apresenta a seguinte afirmação: a lembrança que me liberta do que do outro modo me convocaria, me liberta proporcionando-me o modo de invocá-la livremente, de dispor dela segundo a minha intenção presente. A lembrança é a liberdade do passado. E foi com essa liberdade que lhe foi conferida pela literatura que Raquel traçou, nesse romance,
inicial, um projeto literário que tomará forma bem definida nas produções futuras, no que virá. Cumpre salientar que o livro, além de se abrir para o reconhecimento de uma autoria feminina, o que é muito importante, no ciclo de palestras da Academia, o ano passado, eu falei sobre as escritoras do final do século XVIII, século XIX, também do século XX, quando começa a crescer a autoria feminina, mais na segunda década do século XX. Então, essa autoria feminina também traz para a história da literatura questões relacionadas ao universo feminino, marcado por tabus, convenções arbitrárias, imposições e opressões. Valendo-se da ficção, Raquel aborda essas questões extraídas do plano real, dando a elas um tratamento bem apropriado, denunciador e ficcional, claro. Figuras femininas representantes da classe média a que a autora pertenceu foram trazidas para a cena e mostrando comportamentos, ideias que marcaram a década de 40 do século XX, em Juiz de Fora, uma cidade provinciana e tradicionalista. Dentre elas, nós podemos destacar algumas figuras relevantes que foram extraídas da memória. Tia Buducha e suas histórias sobre casamento e sexo. Gente, é interessantíssimo. Dona Florinda, aparentemente de comportamento impoluto, mas que realizava abortos, e essa personagem famosa em Juiz de Fora, não com esse nome. Tia Dite, uma mulher que já se evidenciava pela independência de ideias e de posicionamentos. Dona Carolina, que não obedecia ao marido, não submetia-se à família. Tia Marieta, com sua independência financeira, que administrava a sua vida, o seu próprio capital, né? E a própria Raquel e a sua amiga Laura, cujas atitudes e comportamentos não se adequavam ao que regularmente as moças daquela época deveriam ter. Raquel registra tudo isso, né? E essas mulheres passam a ter um destaque muito significativo, extraídas da memória, mas reforçando a questão feminina também neste livro dos anos 40. Raquel Jardim tem, portanto, um papel de destaque na literatura, especialmente por ter se lançado escritora em uma época em que as mulheres estavam começando a ter voz ouvida. A professora Luciana Mesquita Silva declarou: o conferir destaque às mais diversas figuras femininas em seu texto Memória, ela questiona moldes sociais pré-estabelecidos e, acima de tudo, propõe uma desconstrução de determinados estereótipos criados pela própria literatura ao longo da história universal. A motivação para a escrita dos anos 40, que a autora teve, foi um filme do Vittorio De Sica, e Raquel era apaixonada por cinema, que se chama O Jardim dos Finzi Contini, baseado num romance de Giorgio Bassani, escritor italiano. O enredo do filme gira em torno de uma família judaica italiana que sofre a perseguição do fascismo, e aí eles lutam contra o regime, eles acobertam também, escondem amigos perseguidos, mas são massacrados pelo sistema. E, além da relevante questão do filme, Raquel se surpreende com o cenário do filme, que é Ferrara, no norte da Itália, no norte rico da Itália, que serviu de palco para a trama que se desenvolve no romance entre 1938 e 1943. Né? E principalmente na casa onde residia essa família judaica. Interessante a relação desta casa que aparece no filme e o que ela vai falar dentro dos anos 40 da casa da família dela. A construção recupera a lembrança da residência de seus avós, toda feita em tijolos vermelhos, e com ela de sua cidade natal. Cito: Juiz de Fora tinha muitas casas e fábricas de tijolo vermelho. Era chamada a Manchester Mineira. Anos depois fui parar na Manchester verdadeira e reconheci ali as casas e fábricas tão familiares à minha juventude. Fecho. O certo é que o filme reacende em Raquel o desejo de dar vazão à escrita. E aí ela promove e publica este romance.
certo? Que foi publicado, primeiramente, mas ela já havia escrito Cheiros e Ruídos. Em os anos 40, a cidade do tempo de infância e adolescente foi retratada sempre como extraordinária, fora dos padrões e especial. Escavando na memória pessoas, fatos e lugares, ela reincorporou um tempo e uma época e narrando essa história vivida e reinventada. Raquel, mesmo percorrendo outros espaços, não perdeu a noção de suas raízes. Essa passagem eu acho muito interessante. E ela diz no romance: hoje, na Ponte Vecchio, quem conhece Florença sabe, andei fazendo umas incursões pela eternidade. Sabe, me senti até um pouco nos anos 40, quando passeávamos de carro lá por aqueles lados de Matias Barbosa. E eu te dizia que uma estranha sensação de realidade me envolvia. As montanhas de Minas sempre me diziam coisas, sei lá, acho que o ferro delas despertava em mim camadas inconscientes. Dizia você que me sentia participando de um outro mundo. Veja, fui sentir isso hoje, aqui em Florença. É um outro mundo, ou afinal, é o mesmo? A associação dela lá em Florença com Minas Gerais, com Juiz de Fora. Mas não será apenas a cidade natal que ela vai reverenciar. Ela vai reverenciar Guaratinguetá, ela vai se lembrar da cidade, não com tanto entusiasmo e emoção como de Juiz de Fora. Ela vai se lembrar de Barbacena, principalmente do frio, tem uma passagem fantástica. De Barbacena, lembro-me do frio e da praça. A cidade era muito bonita ao anoitecer, sobretudo para os lados onde havia o cruzeiro. Ela vai se lembrar de Belo Horizonte, sempre reverenciando em Belo Horizonte Drummond e a turma de Drummond. Eu estou correndo um pouquinho mais, que eu estou com medo do tempo. Em entrevista concedida ao Chico Lopes para Verdes Trigos, Raquel comentou sobre o livro, Os Anos 40, e declarou ser uma escritora visceral. Por isso eu pus o título. Os anos 40 obedeceu um ciclo memorialístico que estava sendo inaugurado pelo Vilaça, pelo Pedro Nava. Procuro relatar o estado de espírito de uma época. As referências são os nomes de filmes de artistas de cinema. Neste ponto, ele foi inovador. Quem gostava do livro era Gilberto Freire, que também, nesse sentido, inovou na sociologia. Tenho afinidades com Miguel Puig, tão pouco entendido pela inteligência. Não, os anos 40 não estava, nos anos 40 não estava tudo. Apenas uma pequena parte. Juiz de Fora sou eu. Sou uma escritora visceral. Só entendo o mundo através da literatura. A partir dos anos 40, ela dedicou atenção diferenciada a Juiz de Fora. E como Flaner se constituiu, seu olhar, ao ver o mundo, registrou-se com os olhos da mineira, que não se desfez das imagens juiz-foranas, fixadas em suas retinas, ainda não fatigadas. As ruas, casas, fábricas, a gente mineira estão sempre presentes, associadas quase sempre ao passado. A autora considerou que, de certa forma, ela disse, de certa forma, não se pode abandonar as raízes. Temos que conhecê-las para nos conhecermos, mergulhar nelas antes de romper com elas. Isso é fala da Raquel. São muitas as lembranças que Raquel guardou da cidade que ela mesma declarou ser a favorita entre todas as que teve oportunidade de visitar. Cito, amei a cidade apesar da chuva, da asma, da bronquite. Amei para o resto de vida. Amor triste, fatal, sem solução. Fecho. Em os anos 40, ela declarou, Juiz de Fora, se não falo nela agora, quem falará? Agora, o meu livro mais querido, que tocou meu coração, foi O Penhoar Chinês, de 1985, que teve a sua 5ª edição em Juiz de Fora, em 2005. Raquel se apresentou novamente
como uma escritora que reverenciava o passado. Cito: cada vez mais é ao passado que presto contas. Só através dele tenho uma visão unívoca de minha vida. Penso, às vezes, que não é para frente que caminhamos, é para trás que prosseguimos, carregando as imagens do presente, o futuro, um acréscimo que se esgota na órbita do dia. Essa passagem é de O Penhoar Chinês. Esse último romance de Raquel se constrói a partir de uma relação familiar entre mãe e filha. E eu me emocionei muito quando eu li, porque eu aprendi a bordar com minha mãe. E minha mãe bordava maravilhosamente bem. Eu me identifiquei muito com as duas personagens, a minha relação com a minha mãe. Elisa, a filha, retorna à cidade natal, que é Palma. Só que Palma é Juiz de Fora reconstruída, após a morte da mãe. Essa relação é retomada a partir de um velho penhoar, cujo bordado foi feito por elas no passado, mas que não foi concluído, e que as mantém unidas como por um cordão umbilical. As lembranças ressurgem e ela tenta rebordar, depois da morte da mãe, o penhoar. E a mãe deixa para ela uma carta. A carta deixada a faz rever a importância da convivência dela com a mãe, o que foi de tão significativo, né, da vida da mãe, a presença dela também. E aí há uma revelação, né? Uma revelação de algum segredo, que é um irmão natural, filho do pai dela e tudo mais. Como autoficção, e por que não dizer, escrita do eu, O Penhoar Chinês fala da relação entre Raquel, entre Elisa, a personagem Raquel, e sua mãe, a mãe de Elisa, que seria Maria Luísa, mãe de Raquel. O Rio de Janeiro é o cenário da história, e Juiz de Fora é retratada com o nome fictício de Palmas e com o seu próprio nome, Juiz de Fora. A Vila Elisa de Palmas, a que se refere no romance, é uma criação inspirada na Vila Iracema, da Rua Espírito Santo, da Casa dos Alves, o Castelinho da Rua Floriano Peixoto e a Casa dos Mascarenhas. Destaca-se também o Num Reino à Beira do Rio, de 2004, reeditado pelo Silumã. Este livro traz poemas transcritos por Murilo Mendes em um caderno da mãe de Raquel, na década de 20. Maria Luísa Jardim, mãe de Raquel, deu a Raquel o referido caderno. O livro é uma homenagem à sua mãe, inclusive o livro apresenta aquarelas da Maria Luísa, uma homenagem a Juiz de Fora e uma homenagem também ao Murilo Mendes. A maior autoridade em Raquel é Fernando Fiorese. Eu peguei um trecho maravilhoso que ele nos fala de Raquel. Vou citá-lo. Em Raquel, a repetição das dores e alegrias do passado, penhor de toda escrita memorialística, se desvela estratégica para o transtorno do próprio estatuto documentário e testemunhal dos gêneros pessoais, na medida em que tal repetição estrutura a própria obra, construída seja pelo retorno de textos idênticos em livros diferentes, e sob a rubrica de gêneros díspares, seja pelo obsessivo desentranhar outras histórias de narrativas já escritas que ali existiam apenas em germe, ou ainda pelo relato de um mesmo acontecimento sob registros e regimes escriturais diversos. Neste sentido, tudo quanto na obra de Raquel Jardim se repete, textos, temas, lugares, personagens, fatos, referências, não implica o retorno do mesmo pelo mesmo, pois a repetição se dá para e na diferença.
Por que eu quis destacar isso? Porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem que os textos de Raquel foram repetitivos. Mas não foram, não. De alguma forma, as repetições se sucedem, pessoas, situações, lugares, textos, mas são modificados e representados, configurando um desdobramento constante, no qual, como já foi afirmado, ficção e realidade se misturam e se completam. Nesse processo, Minas se faz presente repetidamente em toda a sua obra, pois ela jamais se esqueceu de sua região, apesar de suas inúmeras viagens pelo Brasil e ao exterior. Raquel declarou que as marcas deixadas em sua vida por sua terra nunca se perderam, principalmente porque, segundo ela, mineiro tem mais raízes do que árvores. Em uma passagem do romance Vazio Pleno, mais uma vez ela associa um espaço a Juiz de Fora. Cito: lembro-me de que, na Grécia, respirava todo o tempo um cheiro doce de resina. Esse cheiro, não sei porquê, me reportava a minha infância, toda povoada de mitologia grega. Assim, na Grécia, acabava desabando mesmo em Juiz de Fora. Fecho. Quando o romance O Penhoar Chinês foi relançado em Juiz de Fora, Raquel desabafou. E isso aqui é uma coisa seríssima. Eu vou citar o que ela falou. O reconhecimento de Juiz de Fora ao trabalho de uma das coisas que eu mais desejava, pois dizer que agora, aposentada e aos 80 anos, posso morrer tranquila. Ela se sentia esquecida. E realmente ela ficou esquecida. Eu estou terminando, tá? Raquel manteve viva a lembrança de sua cidade, num processo mnemônico, mais espiritual do que físico. Mesmo reconhecendo que Juiz de Fora sempre se conservou em seu tradicionalismo, presa a costumes de cidade interiorana, ela jamais a negou, apesar de se sentir esquecida, como declarou na mesma entrevista dada à Prefeitura de Juiz de Fora. Vou citar. Durante muitos anos, Juiz de Fora me deixou na sombra, mas nos últimos anos, a Funalfa tem reeditado escritores juiz-foranos, Murilo Mendes, Pedro Nava, entre outros. Na comemoração do centenário de nascimento do Nava, que morou muitos anos no Rio, Juiz de Fora promoveu atividades fantásticas, e o Rio não fez absolutamente nada. O resgate do trabalho de escritores juiz-foranos, isso é que é o importante. É de extrema importância, especialmente se considerarmos que o escritor brasileiro que não produz um livro por ano não é reeditado. E aqui eu paro para cumprimentar a Academia Juiz-Forana de Letras, na figura da presidente da gestão passada, que inaugurou esse curso de literatura de Juiz de Fora, e na figura de Marisa Timpone e da, infelizmente não está presente, Leila Barbosa, pelo trabalho primoroso de resgate das letras de Juiz de Fora. São dignas de aplauso pelo que elas fizeram e fazem. Raquel Jardim realmente esteve esquecida, mas não apenas pelos juiz-foranos, mas pelo Brasil. Sua obra merece ser lida e analisada por sua significativa importância, pois nos caminhos do memorialismo que foram percorridos recorrentemente em seus textos, ela deixou para o público um legado literário de real valor, ao recuperar pela escrita momentos, fatos e costumes de uma sociedade. Fica, neste fim de palestra, uma declaração de Raquel Jardim, uma visceral memorialista de Juiz de Fora. Cito: a memória é um filão, uma inspiração. Sou uma romancista da memória. E destaco uma declaração de Raquel em uma conferência em Juiz de Fora.
O texto foi publicado e encontra-se na revista da Academia Mineira de Letras, ano 84º, volume 45, julho, agosto, setembro de 2007. Vou citá-lo. Isso ela falando para as pessoas. Quando venho aqui falar da minha cidade, e para isso fui chamada, quero dizer que, para mim, ela é um elemento da memória. Assim permanece indivisa, inteira. É como uma teia de aranha na qual todos os fios estão presos. Entre um fio e outro existem décadas, distâncias de tempo, mas a teia é a mesma. Juiz de Fora sempre esteve inteira em mim. Eu a vi por partes, pelo mundo afora. Juiz de Fora é a minha realidade mais essencial. Juiz de Fora sou eu. Juiz de Fora, nos meus sonhos, é uma espécie de Troia florida. Como transmitir isso a vocês? Ela dizendo para eles, temos memórias comuns, vocês e eu. Temos nuvens comuns, por isso somos uma gente, um povo. Somos uma cidade que se chama Juiz de Fora. Não é bom acordar de manhã, abrir a janela e darmos de cara com ela? Esse gesto banal, ancestral, é um gesto comum que nos irmana. Eu não vivo aqui há muitos anos. Meu primeiro gesto de abrir janelas me fez deparar com essa coisa em redor, que nós chamamos cidade, agora longe de mim. Mas posso lhes garantir que todas as manhãs, ao abrir a janela, ela vem até mim, trazida pelo tempo. Como já disse, a vida real é mental. Olha a epígrafe do post. E quando digo mental, incluo também o coração. Válvula da memória. Neste coração vai ficar, a partir de hoje, o rosto de vocês, esta sala, este lugar. E do lado de fora da janela, minha velha estação, meu velho rio. Não os de sempre, mas os de hoje, inseridos no sempre, na cidade de sempre, a nossa. Fecho. O desejo de Raquel era morrer e ser enterrada em Juiz de Fora. Raquel partiu no dia 15 de agosto de 2023 e, atendendo à sua vontade, foi sepultada em Juiz de Fora. Encantou-se e imortalizou-se. Muito obrigada. Podem aplaudir, que não há o que ser feito mais do que isso. Beth, como sempre, nos encanta e nos trouxe uma amiga maravilhosa, que é Raquel Jardim. Ela é prefaciadora de livro nosso, meu e da Leila. E quando ela me presenteou com o Pinhoá Chinês, ela me falou isso na casa dela, jantando com ela. Esse é um livro que eu quero que você conheça, Marisa. E a Beth acabou de dizer para nós que ela é também encantada com o livro. E Grace, que está aqui na plateia, falou, eu também. Vejam bem, existe um verdadeiro público em torno da Raquel. Embora eu tenha visto aqui no chat uma série de perguntas para você, Beth, considerando-os, tá? Que pessoas querem saber por que a Raquel não ficou tão conhecida. Nosso trabalho, você agradeço em meu nome, da Leila, e a Ceci também deverá fazê-lo, o nosso trabalho foi exatamente impedir esse esquecimento. E, como ela está presente como minha prefaciadora, é uma forma que eu tive também de atualizá-la. E também com os cursos que estão no YouTube, que nós deixamos gravados, né, os demais, e que agora a academia está providenciando, com uma luta imensa por questões particulares, a publicação das nossas palestras, que o Reginaldo Barcelos queria saber, vai poder conhecer pela publicação. Mas quero destacar, Beth, a sua clareza de leitura e ter atualizado para nós um termo da Raquel que eu gosto muito, que é a cristalinidade. Ela é cristalina na forma de falar. Aqui no nosso anos 40, no Letras da Cidade, anos 40, quando ela lançou aqui Juiz de Fora, eu que fiz um lançamento lá na Mascarenhas, por um acaso. Eu tive esse momento histórico também com ela. E a Raquel fala que
ela falou sobre os vários locais de Juiz de Fora, e ela era crítica também. Quando ela tinha que falar, duramente ela falava. Ela falava sobre o Parque Elfo. O de Juiz de Fora era horrível, completamente destituído de qualquer lirismo. Cemitério, quanto mais rico, mais feio. Ela achava horrível o cemitério municipal de Juiz de Fora. Fala da estação, e um momento que eu acho interessante, até para responder um pouco o pedido do Vanderlei, que saiu. Nasci numa casa em frente a ela, quando ela fala da estação, em frente a ela, que tinha um terraço dando para o Rio Paraibuna. Mamãe contava a história de uma ceia preparada para o papai a ser servida no terraço, que tinha saído toda errada. Ela jogou o Paraibuna fora. Então, essa atitude radical de ação, Raquel era assim. Me lembro ela dando uma palestra aqui em Juiz de Fora, eu fui em várias palestras dela, e quando os relatos que o Duarte fazia no curso sobre Proust, ela deu curso sobre Proust durante anos, porque ela gostava muito da questão da mémoire volontaire, que o Proust trabalha, e fazia com uma grandeza enorme. Mas eu não vou retomar pontos, por quê? Se você me permite, porque existem pessoas que estão com a mão levantada, eu gostaria de ouvi-las. Eu vou chamá-las, mas eu estava fechando o meu agradecimento, acrescentando esses pontos, porque, ao que todos aqui perguntam, por que Raquel não foi conhecida? A primeira pessoa que fez pergunta foi a Denise, e segunda a Grace. E tem um depoimento também aqui no chat, várias questões aqui no chat. Denise, está com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, Beth, Ceci, Tadeu, que eu acredito que sejam os responsáveis por essa noite memorável. Eu devo confessar que eu não conhecia a obra literária de Raquel Jardim. Na verdade, já tinha ouvido falar num dos cursos aqui da JL, que o nome dela foi citado quando Beth falou sobre as mulheres, a importância delas na literatura. Mas hoje, sim, eu tive a grata satisfação, e até fiquei emocionada em alguns momentos, ouvindo falar da grandeza dessa mulher e escritora, que não perdeu em nenhum momento seu amor pela cidade que nasceu e fez questão absoluta de levar até o fim da sua vida, enaltecendo a memória desta cidade e do estado de Minas Gerais, que, como bem a Beth disse, ela nunca deixou de falar sobre Barbacena, Belo Horizonte, entre tantas outras. Mesmo conhecendo outros países do mundo e tendo morado em Guaratinguetá, Rio de Janeiro, nunca perdeu seu vínculo com a nossa cidade. Eu digo nossa, porque eu moro aqui há 22 anos, eu tenho paixão por Juiz de Fora. Eu escolhi aqui ficar quando viúva fiquei. E meus filhos estão longe e eu moro aqui, amo Juiz de Fora. E eu só tenho a dizer muito obrigada, Beth. Aprendi tanto hoje, tanto. Eu vou comprar o peignoir chinês. Porque quando você relatou o vínculo entre mãe e filha, me reportou a minha mãe, que costurava em minha avó. E eu quero ler esse livro, com o maior carinho. Obrigada, aprendi tanto, tanto aí o valor destes cursos para a nossa vida e nossa formação como ser humano. Porque quanto mais se vive, mais se aprende. Beijo e a minha gratidão a todos vocês que aqui estão. Obrigada, Denise. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu corri um pouco, eu cortei algumas coisas, porque eu sou muito preocupada com o tempo. Eu acho que o palestrante ele precisa saber que ele tem um tempo e ele tem que usar daquele tempo e para poder abrir também para algum tipo de debate pós-tempo, né? Então, eu corri um pouquinho, mas havia mais coisas para falar. Mas eu fico muito satisfeita com os seus elogios. Muito obrigada. Está escrito agora a Grace. É só lembrar que a segunda inscrita é ela, eu não estou vendo mais. Não sei se vocês estão vendo aí. Me alertem, por favor. Tá? Uma coisa, o que a Beth fez num tempo exíguo, isso é resultado
de uma competência de alguém que sabe como trabalhar um autor, uma obra na sua totalidade. Isso é um exemplo importantíssimo. Sim, Beth, um exemplo importantíssimo que a academia dá do que é ser um professor de literatura. E a Beth o é. Uma pesquisadora, professora. Parabéns, Beth. Me encantou, viu? Agora, o segundo que está aqui, bem, tá a Grace e depois o Tadeu. Grace, com você. Boa noite a todos. Beth, eu quero te agradecer, porque eu adorei. Eu lembro que, um pouco antes da pandemia, eu li Penhoar Chinês na pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu fui no sebo e achei esse livro, e eu adoro ler escritoras. Eu não sou de Juiz de Fora, eu sou do Acre, e moro aqui há muitos anos. E toda atividade que eu faço, eu gosto de saber as escritoras, eu gosto de procurar, pesquisar. Então, eu achei o Penhoar Chinês. Nossa, eu comprei, eu li, eu voltei lá para comprar todos os outros para poder distribuir entre as amigas, porque eu acho que tinha que ler, porque eu adoro. E eu nunca ouvi ninguém falar da Raquel Jardim. Então, quando eu vi aqui na palestra que você ia falar sobre a Raquel Jardim, eu falei, eu tenho que me inscrever, eu tenho que participar, porque não tem como. Então, eu acho uma escritora que ela é muito tocante, a memória, como você falou, a memória de fora. Nos anos 40, eu me sentia andando em algumas ruas da cidade, porque ela fala algumas ruas, até onde eu morava, é citado algumas ruas, eu me sentia andando aqui na cidade, eu voltei para procurar outros livros dela. Eu queria perguntar, mas eu acho que até a Marisa já até falou, que eu coloquei, porque eu não entendo por que ela não é tão conhecida aqui Juiz de Fora. É porque, realmente, eu tenho vários amigos que participam de clubes de leitura e tal, aí eu comento dela, falo, poxa, mas eu não conheço. E todas são aqui da cidade. Então, eu nunca entendi o motivo dela não ser. Igual a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre ela foi você. E eu amei. Eu gostei muito. Eu queria ter acesso, se você tem algum texto, alguma coisa sobre ela, assim, onde eu posso procurar você falando dela, eu gostaria também. Ô, Grace, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos aqui a pessoa que melhor que pode dizer, porque é a maior pesquisadora da literatura de Juiz de Fora, que é a Marisa Timpone, inclusive com livros publicados sobre isso, certo? Temos também... Eu já li. Pois é. Temos também o Fernando Fiorese. O Fernando realmente estudou bastante a Raquel. E essa história de não ser conhecida é muito interessante. A gente não sabe por que um artista não é conhecido e vai se tornar conhecido depois de morto. Isso acontece na literatura, nas artes plásticas, né? Se a gente for citar, por exemplo, um Van Gogh que morreu na miséria, né? Só passava fome, então não é o caso da Raquel. Mas realmente não sei por que não houve uma maior promoção da literatura da Raquel, certo? O Brasil tem muitos, muitos escritores, e grandes escritores. Então, a gente... talvez pelo fato dela ter começado mais tardiamente, né? Mas o Nava também começou. Então, é porque ela começou mais tardiamente, porque sempre houve uma questão, mesmo a gente não querendo falar, mas sempre houve uma questão em relação à escrita feminina, né? Que eu não gosto de falar nisso, falei no ciclo de palestras, mas eu não gosto, porque senão reforça. E a produção feminina é muito, muito importante na literatura brasileira, mas então privilegia-se escritor e não se privilegia escritora. Tem muito disso ainda, infelizmente. Já diminuiu muito, mas tem, né? E a Raquel, realmente, ela se sentia esquecida. Né? Ela se sentia esquecida. Quem fez o trabalho de recuperá-la, o livro da Marisa, com a Leila, a Funalfa, né? Esses procedimentos, eu vou chamar de procedimentos, que fizeram com que ela fosse recuperada. Porque realmente não há
Se você pesquisar, você não vai encontrar muitos trabalhos sobre ela, teses de doutorado, pouquíssima coisa, né? Não há uma vontade de pesquisar Raquel, e deveria ser pesquisada, certo? Obrigada, Beth, Marisa, parabéns. pode passar muita coisa para você. Que isso. A Marisa, eu li um post da Marisa, inclusive ela autografou para mim, você, Marisa. Eu ainda fui pegar seu autógrafo. Eu sei, Grace. Eu sei quanto que eu adorei. Obrigada, Grace. Mas agora nós temos o Tadeu, depois a Ceci. E, Beth, se você puder colocar num outro momento no chat para o pessoal conhecer seus textos, porque existe o espírito de síntese e clareza na sua fala que o pessoal precisa de ver. Tá? Tadeu, depois Ceci. Tadeu, você. O Tadeu, depois Ceci, jamais. Ceci primeiro, por favor. Eu acho que fica melhor mesmo, porque o nosso presidente deve fechar a sessão, né? Eu estava me contendo, eu não ia me manifestar, porque seria repetir o óbvio. Sempre cumprimentar a Beth pelo seu brilhantismo. Foi uma figura ímpar durante os meus 6 anos de gestão, sempre dando um apoio incondicional a todas as nossas iniciativas de divulgação cultural, inclusive nessa criação dos ciclos de palestras, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Pela participação dela quase integral em todas essas 13 palestras que ocorreram de 2020 até 2025, que foi a minha conta, né? Ela sempre esteve presente e sempre transmitindo momentos de grande conhecimento e agradabilíssimos, porque ela transmite muito conteúdo de uma maneira extremamente agradável. Acho que foi uma escolha maravilhosa essa de colocar Raquel Jardim, porque é um momento em que eu acho que nós temos que falar sobre a autoria feminina, sim. A Beth tem esse escrúpulo, eu acho que, pelo contrário, nós temos que alardear essa questão da literatura de autoria feminina, principalmente porque está num momento que nós temos que aproveitar esse momento de grande projeção no século XXI, quando as escritoras mulheres têm sido muito mais prestigiadas, pois até aqui elas eram sempre travadas, inclusive pelas editoras, que colocavam em seus catálogos muito mais escritores homens do que mulheres. Então, nós devemos alardear essas grandes escritoras mulheres em todos os momentos. E também outra coisa que eu achei muito interessante da abordagem da Beth foi essa questão do trabalho memorialista e também a grande ênfase que a Raquel dá às narrativas de filiação. Ela escreveu numa outra época e também no momento atual, as narrativas de filiação estão também com uma projeção enorme, tratando da filiação de filhas para mães e pais, filhos, em relação à maternagem, não mães biológicas. Então, todos esses aspectos familiares que estão sendo grandemente abordados. Então, eu estou me repetindo porque eu sempre tenho que louvar todos os trabalhos de Beth Saqueto e agradecer sempre a presença dela nas atividades culturais da Academia Judiçoriana de Letras. Muito obrigada. Ceci, muito obrigado, viu, querida? Vindo de você é sempre um grande elogio, né? Nós nos conhecemos há tantos anos, trabalhamos juntas, você sabe o carinho que eu tenho por você e a admiração. Muito obrigada. É muito honroso, né, Ceci, a gente contar com a Beth ao nosso Maravilhoso. lado. Maravilhoso. Eu disse Arlindo e depois Ceci, foi Ceci, depois Arlindo, porque a gente vai mudar o que está escrito aqui na tela. Eu vou passar já para o Tadeu, para também finalizar, porque são 20h13. Né? A Beth contribuiu muito conosco, só temos que agradecer. E eu pedi ao Frazão que colocasse na tela o que vem depois dessa noite grandiosa. O que será na semana que vem? Tadeu, antes de você fechar, o Frazão, você pode colocar aí na tela? Se não der, a gente vai para o Tadeu. Dá, Frazão?
Eu solicitei a ele. Sem problema. Então, vamos passar para o Tadeu fazer pera lá, está fazendo a apresentação. Ele colocou. Tá. Desculpa, é porque eu estou com pressa. Já passou o Alexandre, né, que falou do Rubem, a grandeza da Beth hoje falando da Raquel Jardim, e na próxima semana, dia 7/5, teremos o Zé Renato, que está aqui presente, falando do José Geraldo Heleno, que também está aqui presente. Será um momento grandioso também. No dia 14, Arthur Lais fala sobre literatura fantástica de Juiz de Fora. Dia 21, Luciane Fontes fala sobre o Gerson Guedes, que é o nosso poeta, escritor, literato, pintor, artista plástico. No dia 28/5, Rosângela Xavier Rossi fala sobre o Tadeu, uma homenagem merecida, correta. No dia 11, Vanderlei Tomás fala sobre o Raimundo Feliciano, que é uma homenagem ao seu antecessor na academia. E, terminando, dia 18/6, a Edilene Reiter fala sobre Áurea Bicalho. Então, as pessoas que não conhecem essa programação, se interem. Eu vi que não está lá na lista, eu vou colocar lá para vocês, na lista dos nossos participantes do curso. Tá? Vou pedir até, se você puder fazer esse favor, ô Frazão, coloque lá para todos verem a lista, atualizando, porque quando se inscreveram, viram. Com vocês, então, Tadeu, para finalizar a noite. Muito boa noite. Eu acho assim, uma palestra é boa quando ela impacta depois do término. Quando a pessoa sai, como eu estou saindo aqui, com uma lista de livros para olhar, porque eu conheço Raquel Jardim, memorialista, e eu achei que era disso que a gente ia falar. Mas como eu estou vendo aqui contos, crônicas, romance, olha, eu reconheço o meu desconhecimento na obra completa da Raquel Jardim. E então vou sair daqui e procurar esses livros, sobretudo o Penhoar Chinês, que já que fez tanto sucesso aí com as nossas presentes hoje, eu vou procurá-lo. E é curioso, eu tenho dito, porque a inspiração de vez em quando some, né, da gente, e eu me lembro sempre da Adélia Prado, que diz, tem hora que eu olho pedra, vejo pedra, e eu tenho olhado muito pedra e vendo pedra. Mas com a fala finalzinha da Beth, a trova veio pronta. Veio assim, como é bom a cada aurora abrir a nossa janela, procurando o juiz de fora e dar de cara com ela. Isso veio pronto. Então, assim, muito obrigado, Beth, por ressuscitar a minha inspiração. No mais, é o que a gente já esperava, o brilhantismo de sempre, a palestra com princípio, meio e fim, com fechamento e dando margens para a gente descobrir uma série de coisas que a gente ainda não sabia. Então, meus parabéns e parabéns a toda a JL que trabalha em função disso, a Marisa aí coordenando mais uma vez brilhantemente, e vamos conversar sobre como fazer Raquel Jardim mais conhecida nesse que, se não me engano, no comecinho da sua fala, acho que não sei se é coincidência, mas comemoramos o centenário dela esse ano, né? Acho que você disse 1926. Então, está na hora da gente realmente honrar esse grande nome da escrita juiz-forana. Muito obrigado a todos com suas presenças e uma boa noite a todos. Tadeu, só um minutinho. Pois não, querida? Independente dos romances, dos contos, toda a escrita dela é predominantemente memorialista. Toda a construção dela é no fluxo da memória. É impressionante. E essa memória está sempre interligada a Juiz de Fora. É sempre uma visita a Juiz de Fora. É muito raro, ela tem textos que ela não fala em Juiz de Fora. Há contos que ela não fala, mas a memória é presentificada sempre. Sempre presente a memória. Essa é a questão. E eu queria aproveitar a última palavra do presidente, mas eu queria agradecer a presença de todos. Foi um grande prazer, muito obrigado, boa noite
a todos aqueles que me prestigiaram nesta noite. Muito obrigada. Obrigado. Aplausos para a Boa Beth. noite. Para todos nós. E viva a JL acontecendo. Boa noite a todos, se sinta à vontade para sair.